A Justiça Eleitoral cumpre um calendário eleitoral fixado tanto na lei quanto nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O cadastro eleitoral está fechado desde o dia 6 de maio. Neste momento não é possível fazer nada disso. O que ele consegue hoje na Justiça Eleitoral? Fazer a impressão da segunda via do seu título, uma reimpressão do documento, ou emissão de certidões, também é feito. Isso tanto pela forma online do atendimento, pelo autoatendimento nos sites da Justiça Eleitoral, quanto pela qualquer cartório eleitoral do Estado. Então, a Justiça Eleitoral de Sete Lagoas já recebeu as urnas eletrônicas do TRE, já está fazendo o procedimento de aceite das urnas eletrônicas, que é o procedimento de verificar se alguma se danificou nesse transcurso de Belo Horizonte até aqui Sete Lagoas, fazendo os autotestes dos softwares para verificar se tem alguma urna que está se comportando de forma defeituosa, e posteriormente vai ter ainda a publicação de edital para fixação de instalação dos programas necessários e procedimentos de distribuição das urnas para as sessões eleitorais. Ao mesmo tempo, nós estamos procedendo à convocação dos mesários e auxiliares eleitorais que trabalharão nos dias das eleições. A partir do dia 3 de setembro, começará o treinamento desses mesários que atuarão no dia 4 de outubro e no dia 25 de outubro, se houver segundo turno. A urna eletrônica ela é testada pela Justiça Eleitoral em vários momentos. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem um sistema próprio de disponibilização da urna eletrônica para a comunidade acadêmica, para cientistas, para poderem investigarem e sugerirem aprimoramento na urna eletrônica. Agora a urna já está pronta para poder ser instalado os softwares com a configuração dos atuais candidatos, com a configuração dos eleitores aptos a votar, e vai começar agora a fazer os testes tanto de físicos, para verificar se está faltando algum componente, se está tudo certo, e depois os testes lógicos, para verificar se os softwares estão adequados ao funcionamento da urna eletrônica. Essa urna eletrônica que está aqui, ela não é a urna que irá para a votação, é uma urna que foi disponibilizada há algum tempo para treinamento de eleitores. Então, quando o eleitor chegar aqui, nós temos condições de mostrar para ele como que a urna eletrônica funciona e qual é a ordem de votação nessas eleições. Essas eleições de 2026, nós estamos falando de uma eleição geral. Quais são os cargos que estão em disputa? Primeiramente, vai ser votado para deputado federal, depois deputado estadual, depois o primeiro cargo de senador e depois o segundo cargo de senador. Neste ano, nós votamos em 2 cargos diferentes de senador. Se o eleitor votar na mesma pessoa, no mesmo candidato, nos 2 cargos, o segundo cargo vai ser o voto nulo. O voto vai ser considerado anulado. Depois dos 2 cargos de senador, vem o voto para governador e, por fim, termina com o voto para o cargo de presidente. Não, os locais de votação ainda estão sendo vistoriados pela Justiça Eleitoral. Pode ocorrer que exista algum tipo de situação que impeça a votação naquele local previamente definido pela Justiça Eleitoral e que exigirá uma mudança temporária dos locais de votação. Eu cito como exemplo a Escola Estadual Arthur Bernardes. Ela passa por um período de reforma e não estará pronta para as eleições de outubro de 2026. As eleições de 2026 são eleições gerais. Essas eleições gerais têm como característica a tramitação dos processos no Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Então, todos os processos de registro de candidatura e de propaganda eleitoral tramitam no Tribunal Regional Eleitoral. Compete à Corte Eleitoral julgar esses processos. Nas zonas eleitorais, o que é competência dessas zonas é a realização do poder de polícia nas propagandas físicas instaladas. Então, Sete Lagoas possui 3 zonas eleitorais, então compete aos juízes eleitorais dessas zonas fazer o controle da propaganda eleitoral física. Nós já recebemos aqui algumas denúncias, que foram direcionadas para os seus juízes competentes para analisar se realmente trata-se de propaganda irregular ou não, e no caso de ser constatada uma propaganda irregular, a intimação deste candidato para que ele proceda à sua imediata retirada
ou regularização. Sete Lagoas recebeu umas 2 ou 3, se não estou enganado, até este momento, e todas pela forma de informação à Justiça Eleitoral chamada Pardal. Pardal é o sistema da Justiça Eleitoral disponibilizado ao eleitor pelo site da Justiça Eleitoral e pelos aplicativos, pela loja de aplicativos dos aparelhos celulares, tanto da plataforma iOS quanto da plataforma Android. Né? O eleitor ele entra nessa plataforma Pardal, se identifica, porque não existe denúncia anônima na Justiça Eleitoral, só que essa identificação não é repassada para o candidato. Né? Então a pessoa tem que se identificar, não consegue fazer nenhuma denúncia anônima, mas essa informação não passa para o candidato. E aí, recebendo essa comunicação de propaganda irregular, a Justiça Eleitoral irá investigar e tomar as medidas necessárias. A Justiça Eleitoral sozinha ela não consegue fazer a eleição. Ela demanda apoio e parceria de diversos órgãos públicos. Aqui em Sete Lagoas, a Justiça Eleitoral firma parceria com os órgãos do Poder Executivo Municipal, com as prefeituras locais. Particularmente em Sete Lagoas, nós temos uma parceria ainda com a Câmara Municipal de Vereadores, né, que nós temos uma sessão de espaço na Câmara, no plenário da Câmara, para a realização da capacitação, do treinamento de mesários e auxiliares eleitorais. E temos como parceiro extremamente importante as prefeituras, porque é através da prefeitura que disponibiliza veículos necessários, como você bem disse, né? A distribuição das urnas eletrônicas, a fiscalização dos processos eleitorais, tudo isso é feito com o apoio do Poder Público Municipal. Há uma distribuição das urnas eletrônicas feitas no dia anterior à eleição, todo acompanhado pela Polícia Militar de Minas Gerais. As urnas elas só circulam na cidade acompanhados por escolta da Polícia Militar. Então ela sai do cartório eleitoral escoltada e ela volta ao cartório eleitoral escoltada. Então ela é designada para o batalhão de polícia, para o 25º Batalhão, e de lá, na madrugada de domingo, sai para os locais de votação, onde terá já recepcionado em cada local de votação os auxiliares da Justiça Eleitoral para receber essa urna e entregar aos presidentes de cada sessão para a instalação e prosseguimento da votação. Sete Lagoas ela tinha em 2022 um número de 172.585 eleitores, reduziu para 167.278 nessas eleições. Isso comparando a eleição presidencial passada, 2022, para 2026. Aqui se dá essa diminuição. Inicialmente, nós temos que lembrar que o número do eleitorado é móvel. Né? Nós temos falecimento, nós temos inscrições novas, nós temos alteração de local por transferência eleitoral, tudo isso impacta no número. Mas esse grande volume de eleitores que foi diminuído do eleitorado de Sete Lagoas tem a ver com o cancelamento da inscrição eleitoral em virtude da não coleta de dados biométricos no período em que ela foi obrigatória. Sete Lagoas teve um período de coleta de dados biométricos entre 2015 até 2020. E até 2022, a Justiça Eleitoral permitiu que esses eleitores continuassem com o título regular para fins de votação nesse pleito. Após 2022, esses títulos foram cancelados. À época, foram mais de 15 mil títulos cancelados. De 2022 para cá, houve um restabelecimento, uma regularização por parte de alguns eleitores e que deu esse déficit de 5 mil hoje. Em linhas gerais de eleitorados da comarca, a comarca de Sete Lagoas ela possui 8 municípios, né, além de Sete Lagoas. Ou melhor dizendo, incluindo Sete Lagoas. Nós somos Sete Lagoas mais 7. E tem um total de eleitorado hoje em 205.061 eleitores. Nós temos 2 tipos de eleitores sem biometria. Nós temos um número reduzido de eleitores sem biometria, mas que está com um cadastro regular. Quem são eles? São aqueles que tiveram a inscrição realizada no período de pandemia. E ali foi permitido ao eleitor fazer pedidos online.
e não colheram biometria naquela época. Então eles compareceram à Justiça Eleitoral, fizeram o título de eleitor, mas eles não têm biometria ainda. Eles não tiveram o título cancelado. Esses eleitores podem votar. Agora, eu sugiro fortemente que o eleitorado, antes do dia da eleição, consulte o site da Justiça Eleitoral, ligue para o telefone 148 ou compareça a qualquer cartório eleitoral do país para verificar a sua situação. Uma outra forma também é através do aplicativo e-Título, disponibilizado nas lojas de aplicativos dos celulares, onde é possível verificar se o seu título está regular ou não e qual é o seu local de votação correto, inclusive indicando as possíveis alterações decorrentes de algum eventual impedimento do local de votação de funcionamento.